O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal que a Igreja está vivendo, preparamo-nos para celebrar a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, razão de nossa salvação, razão de nossa bem-aventurança. Celebrar a Páscoa do Cristo ressuscitado significa assumir de uma forma nova um compromisso com o dom da salvação que Ele nos concedeu por sua morte e gloriosa ressurreição. Assumir o dom da vida nova que Cristo nos concedeu pelo poder do seu Espírito. Assumir a vida nova e testemunhar a vida nova no dia a dia significa, de uma forma especial, observar, praticar a palavra de Deus. A liturgia da palavra desta Santa Missa, nesta quarta-feira da terceira semana da Quaresma, coloca em destaque a importância da lei do Senhor na vida do seu povo. A Páscoa de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado, é o momento sublime em que Deus estabelece com a humanidade uma nova e eterna aliança. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, Deus estabelece com toda a humanidade uma nova e eterna aliança. Ao falar de aliança, é claro que também nós recordamos a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, o povo de Israel, para que este povo pudesse se beneficiar das graças de Deus e, ao mesmo tempo, para que este povo pudesse ser, em meio aos outros povos, em meio às outras nações, um povo consagrado ao Senhor, um povo que testemunhasse como é bom, como é maravilhoso viver na comunhão de amor com Deus. Sem Deus, nada somos. Sem Deus, todo e qualquer projeto de felicidade, de esperança do nosso coração não consegue se realizar. O povo de Israel, sendo o povo da aliança, o povo consagrado ao Senhor, tinha esta missão de ser um povo que testemunhasse na vivência deste dom, o dom da aliança com o seu Deus, que testemunhasse como é importante viver
a comunhão de amor com Deus. E para isso, ao estabelecer com este povo o dom da aliança, Deus dá a este povo o dom da sua lei, o dom dos seus mandamentos. Devemos entender a lei de Deus como um instrumento através do qual Deus comunica o seu amor, Deus comunica a sua graça, Deus comunica a sua misericórdia. A lei do Senhor como um caminho que ilumina a vida do povo de Deus, para que assim esse povo pudesse ser um povo testemunho, um povo que entre os diversos povos pudesse indicar o caminho que nos leva a Deus. Se nós pudéssemos explorar o Salmo 118, lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, o Salmo 118, mesmo sendo um salmo longo, um salmo composto por diversos versículos, é um salmo muito precioso, justamente porque o salmista, ele destaca a beleza da lei de Deus, a maravilha que é a lei do Senhor, sobretudo quando nós a praticamos. Neste Salmo 118, por exemplo, logo no primeiro versículo deste salmo, o salmista diz assim: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus faz progressos. Para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar conhecimento da lei do Senhor. Nós precisamos assumir nesta quaresma um compromisso de leitura, de meditação e de oração com a palavra de Deus, porque nós somos o povo da nova e eterna aliança. Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, estabeleceu com a humanidade uma nova e eterna aliança com Deus. Mas para que nós sejamos fiéis a este maravilhoso dom, o dom da salvação, o dom da nova e eterna aliança, nós precisamos ter uma atenção especial à palavra de Deus, que nos é comunicada por meio da lei do Senhor, por meio dos mandamentos de Deus. Sem dúvida, nos deparando com a nossa fragilidade, com os nossos pecados, sem dúvida, muitas vezes nós percebemos que a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, são um fardo, são um desafio. Nos desafia, a lei do Senhor nos desafia em nossa prática cotidiana. Mas, como Jesus nos ensinou no Evangelho, Ele não veio para abolir a lei, não veio para abolir os profetas, Ele veio para dar pleno cumprimento. O que isso significa? Ele não apenas nos dá o dom da lei, mas Ele é a palavra de Deus encarnada. A plenitude da lei do Senhor é Jesus Cristo. E por isso, uma atenção, um olhar detido, um olhar totalmente voltado a Jesus Cristo, é garantia para que nós possamos, a partir de Jesus, aprender a lei do Senhor. Guardar no coração os mandamentos do Senhor, que o próprio Jesus colocou em prática. E mais ainda, Ele nos concede o dom do seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, nós somos capacitados a colocar em prática a lei do Senhor, custe o que custar, mesmo que muitas vezes nos desafie. Ainda, fazendo referência ao Salmo 118, agora o versículo 105 diz assim:
Vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. Assim é a palavra de Deus. Como nós precisamos para discernir os passos que devemos dar, as decisões que devemos tomar em nossas vidas, como é importante a palavra do Senhor. Ler a palavra, meditar a palavra, rezar com a palavra, sem dúvida que isso nos garante a fidelidade à nova e eterna aliança de Deus. Sem dúvida que isso nos garante a fidelidade no testemunho dessa palavra no mundo em que vivemos, a partir das nossas famílias, no convívio social, no convívio com as pessoas. A palavra de Deus nos ilumina. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus não nos deixa errar. Pais e mães que aqui se encontram, pais e mães, educadores e educadoras que acompanham esta celebração, nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Deuteronômio, a orientação que o próprio Moisés, esse grande profeta do Antigo Testamento, dá para que pais, mães, educadores e educadoras também ensinem os seus filhos, ensinem seus netos, ensinem as pessoas que estão sob suas responsabilidades a viver a palavra de Deus, a colocar em prática a lei do Senhor, garantia de bem-aventurança, garantia de paz, garantia de justiça e felicidade. Feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nesta quaresma nos ajude a viver mais intensamente a palavra de Deus, ler a palavra, meditar a palavra, rezar com a palavra. E, sobretudo, na comunhão com a comunidade cristã, na comunhão com a igreja que recebeu de Jesus a missão de nos ensinar a palavra de Deus. A igreja que tem essa autoridade do Senhor para ensinar ao seu povo os caminhos da verdade e da salvação que nos são apresentados por Deus em sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!